Se você acha que tá ruim, se prepare, porque não só pode, como vai piorar. Por quê? De um lado, nós temos 46% da população brasileira admitindo, sem qualquer problema, que não possui preferência partidária. Do outro lado, os partidos terão 6,4 bilhões de reais à sua disposição. Se você está achando que é muito, calma, porque tem mais. O ano de 2026 começou com duas pautas dividindo a atenção da mídia e também ocupando a atenção das redes sociais. Uma das pautas é o que houve envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, e a outra pauta refere-se ao caso do Banco Master. Quase ninguém está falando de uma pauta que deveria ser foco desde o primeiro minuto do nosso ano, que é a pauta eleitoral. E por isso eu resolvi gravar este vídeo e por meio dele trazer mais um dos paradoxos que eu observei na nossa realidade. O ponto central desse paradoxo são os partidos políticos do nosso país. E o paradoxo que envolve os partidos políticos neste vídeo é, de um lado, a preferência da sociedade brasileira em relação a esses partidos políticos e, do outro lado, o valor que será recebido pelos partidos políticos no ano de 2026 a partir dos fundos partidário e eleitoral. Se você gosta de uma análise completa, gradativa, que reúne informações que se contradizem e que também refletem criticamente sobre argumentos que são dados pela mídia e pelas redes sociais como verdades absolutas, eu te asseguro que você vai gostar bastante deste vídeo. Se você estiver me assistindo ou se você estiver me escutando, peço que você fique até o final desta análise. Então vamos iniciar. Um bom vídeo para você. Desde 1989, ano das primeiras eleições diretas para presidente após a ditadura militar, o Instituto Datafolha alimenta uma série histórica para registrar a preferência partidária dos brasileiros. O Instituto divulgou mais um ciclo de resultados vindos dessa consulta no final do mês de dezembro de 2025. Esta consulta, especificamente, foi realizada em 114 municípios diferentes durante os dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2025, ouvindo um total de 2.002 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos. Em relação aos resultados, o Instituto admite uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Até aí, tudo bem, trata-se de mais uma pesquisa, dentre muitas que são conduzidas pelo Instituto Datafolha. A pesquisa em si não me provocou nenhuma inquietação direta. No entanto, a maneira como esta pesquisa foi divulgada por diferentes meios de comunicação me provocou mais do que uma inquietação, um incômodo. É importante esclarecer que eu não esperava uma descrição analítica completa dos resultados consolidados a partir desta consulta, até porque a imprensa ela possui uma linguagem com tempo, conteúdo e vocabulário distintos da linguagem científica. Todavia, ao ler algumas reportagens sobre esta pesquisa, eu encontrei apenas réplicas do conteúdo originalmente publicado pelo primeiro veículo de imprensa que noticiou o assunto, prevalecendo nos textos que eu li uma descrição simplista, tendenciosa e com elevada potencialidade de enviesamento. Para exemplificar o que eu afirmo, eu cito aqui reportagens que foram publicadas nos seguintes meios de comunicação: Folha de São Paulo, CNN Brasil, Estadão, Veja,
O Globo e Valor. Respeitando os 6 meios de comunicação que eu acabei de comentar, as reportagens sobre a preferência partidária dos brasileiros foram publicadas entre as 23 horas do dia 28 de dezembro de 2025 e aproximadamente às 10 horas do dia 29 de dezembro de 2025, o que dá um intervalo de aproximadamente 11 horas. Como leitores e consumidores, nós sempre temos a expectativa de encontrar diferentes abordagens, interpretações e posicionamentos em um assunto que está sendo amplamente abordado e discutido. Analisando o título das reportagens destes meios de comunicação que eu acabei de comentar, com essa expectativa de encontrar diferentes abordagens e interpretações, eu constatei que todas elas concederam destaques e ênfases para os mesmos tópicos, que foram: 24% preferem o PT, 12% preferem o PL. Apenas o Estadão expôs no título da sua reportagem que 46% dos brasileiros não possuem preferência partidária. Os títulos das reportagens comprovam aquela máxima que a gente escuta no senso comum no dia a dia, que no mundo nada se cria, tudo se copia. Porque, ainda que com palavras diferentes, as reportagens consultadas, elas não fizeram muito para se distinguir umas das outras. Com o objetivo de dar uma nova chance para essas publicações, eu optei por compará-las a partir dos seus respectivos subtítulos, ou seja, aquelas frases com letras menores que aparecem logo abaixo da chamada principal da notícia. Nos subtítulos consultados, o que eu encontrei? A Folha de São Paulo destacou no subtítulo da sua reportagem o histórico do PT enquanto sigla partidária mais citada pelos brasileiros e ressaltou o crescimento do PL. A CNN Brasil, por sua vez, apresentou informações específicas sobre a pesquisa, tais como as datas em que ela foi realizada e a margem de erro dos resultados encontrados. A Veja, por sua vez, ela sinalizou que a maioria dos brasileiros não possui preferência partidária. Este padrão adotado pela Veja foi replicado tanto nos subtítulos do Globo e do Valor, nos quais constam a citação da porcentagem da população sem preferência partidária, que no caso é de 46%. Bom, em relação ao conteúdo dessas reportagens, basicamente, o texto completo delas compreende um resumo expandido das informações que foram abordadas nos títulos e subtítulos dessas reportagens. Ou seja, nos textos de todas essas reportagens, você vai encontrar as seguintes informações: 24% dos abordados citam o PT, 12% dos abordados citam o PL e 46% dos abordados assumem não possuir nenhuma preferência partidária. No entanto, avaliando o espaço concedido para cada um desses assuntos, eu constatei um certo desequilíbrio. A maior parte desse espaço ele foi dedicado para as porcentagens conquistadas pelo PT e pelo PL quanto à preferência dos brasileiros por esses partidos. Um espaço mínimo foi reservado para apresentar e discutir a porcentagem da população que não possui preferência partidária. E espaços ainda menores foram direcionados para explorar comparações estatísticas superficiais ou inflexões constatadas nesta série histórica do Instituto Datafolha, como, por exemplo, o fato do MDB, antigo PMDB, já ter sido o partido mais citado, o desaparecimento do PSDB
da memória popular e o atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma ou outra reportagem, eu verifiquei menções rápidas sobre alguns dos seguintes fatos. A maioria dos brasileiros nunca teve preferência partidária, já que o índice desta opção jamais foi menor do que 40%, com exceção do PT e PL, nenhum outro partido conquistou representatividade superior a 9% junto à preferência dos brasileiros. Bem, a cobertura concedida pela imprensa para a pesquisa do Instituto Datafolha induz o leitor ao seguinte: reconhecer algumas informações como verdades absolutas e interpretar alguns cenários potenciais como eventualmente reais. Por exemplo, o PT como a sigla partidária preferida dos brasileiros. Outro exemplo, o PL como sigla partidária que ameaça a estabilidade do PT nesta liderança. E um outro exemplo, um cenário eleitoral configurado a partir de um Brasil polarizado entre os que preferem o PT e os que preferem o PL. Bom, a respeito dessas informações e interpretações induzidas pelos textos das reportagens, eu afirmo categoricamente o seguinte: mentira, mentira e mentira. Por quê? Eu respondo em sequência. Primeiro de tudo, a sigla partidária preferida dos brasileiros é nenhuma, já que 46% dos respondentes afirmaram não possuir alguma preferência partidária. Bom, em relação ao PL ameaçar a estabilidade do PT como um partido que possui maior porcentagem de lembrança ou de preferência junto aos respondentes. Bom, o PL ele não ameaça a porcentagem do PT, pelo menos por enquanto, porque desde quando ele surgiu pela primeira vez, tendo pelo menos 1% de preferência junto aos entrevistados, lá no dia 16 de dezembro de 2021, desde então ele tem ficado em um intervalo que tem como ponto mínimo 6% dos respondentes e, no máximo, 12% dos respondentes que reconhecem o PL como o seu partido favorito. Bem, quanto à polarização, nós devemos admitir o seguinte em relação aos dados fornecidos pelo Instituto Datafolha. Se existe uma polarização, ela não se dá entre o PT e o PL, mas ela se dá entre a grande porcentagem da população brasileira que não possui preferência partidária, 46%, e o restante da população brasileira que possui alguma preferência partidária junto aos partidos políticos existentes. Neste caso, o que nós podemos afirmar corretamente é o seguinte: entre os partidos citados, o PT realmente possui uma preferência maior, seguido pelo PL. Então, entre a população brasileira que possui preferência pelos partidos existentes, há uma concentração clara, tanto no PT quanto no PL. Essas constatações que eu trouxe, elas não se referem apenas à preferência partidária consolidada a partir da consulta que foi realizada em dezembro de 2025 pelo Instituto Datafolha, mas sim se refere a um Brasil que recorrentemente tem insistido em manifestar-se como um país que não possui preferência partidária. Desde 1989, a sociedade brasileira sempre concentrou a maior porcentagem de respostas para a opção que revela ausência de preferência partidária. O ponto mínimo dessa porcentagem aconteceu na consulta de 21 de março de 2013, na qual 41% dos abordados
indicaram não participar de qualquer preferência partidária. O ponto alto dessa alternativa, por sua vez, aconteceu em duas consultas. Uma em 17 de março de 2015 e outra em 8 de dezembro de 2016. Nessas duas datas, 75% dos brasileiros afirmaram ou se sentiram mais confortável em reconhecer que não possuíam ali naquele momento uma preferência partidária. Então, eu insisto nas seguintes afirmações. A sigla partidária preferida dos brasileiros é nenhuma. A polarização política do Brasil se dá entre os que não possuem preferência partidária e os que têm preferências distribuídas entre os partidos políticos existentes no nosso país. Por que eu insisto em conceder destaque para essas afirmações? Eu vou te explicar. No que tange à preferência partidária e ao financiamento dos partidos políticos, nós reviveremos, em 2026, um Brasil contraditório. Por quê? De um lado, nós temos 46% da população brasileira admitindo, sem qualquer problema, que não possui preferência partidária. Do outro lado, esta mesma população que não possui preferência partidária terá, a partir dos impostos que ela recolhido um total de 6,4 bilhões de reais que vão ser disponibilizados para financiar os partidos políticos em 2026. Estes partidos políticos que não conseguem se legitimar junto à população brasileira, ainda que de maneira dispersa. Você ouviu bem o que eu disse. São 6,4 bilhões de reais. Então, em 2026, os partidos terão 6,4 bilhões de reais à sua disposição. Em dezembro de 2025, constavam nos registros do Tribunal Superior Eleitoral 30 partidos políticos devidamente registrados. Cada um desses partidos é financiado por dois fundos públicos de orçamento: o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha, que nós vamos citar deste ponto em diante do vídeo como o fundo eleitoral. O fundo partidário, ele compreende uma verba permanente repassada anualmente para siglas partidárias. O montante de recursos distribuídos para este fundo, ele serve ao propósito de financiar o cotidiano dessas legendas. O fundo eleitoral, por sua vez, ele é uma verba repassada apenas em anos eleitorais. Ele foi criado pelo Congresso Nacional em 2017 para substituir as doações empresariais para as campanhas eleitorais. Isto aconteceu porque o financiamento empresarial das campanhas eleitorais foi proibido pelo STF no ano de 2015, por consequência dos escândalos que foram revelados a partir da Operação Lava Jato. A respeito do fundo eleitoral, duas dinâmicas são observadas para a distribuição dos recursos. Uma acontece fora do domínio de ação e de controle dos partidos políticos, e a outra é inteiramente entregue aos contextos internos de cada uma das siglas partidárias. Vamos falar da primeira dinâmica, ou seja, aquela que ultrapassa os limites de ação dos partidos políticos. É aquela dinâmica que vai estabelecer o montante de recursos que vai chegar para cada uma das siglas partidárias registradas no TSE. A distribuição dos recursos do fundo eleitoral, ela ocorre em parcela única
de acordo com a observância dos critérios previstos pela Lei 9504/1997 e respectivas atualizações. Esses critérios atualmente vigentes são os seguintes: 2% dos recursos são divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 35% dos recursos são divididos entre os partidos que possuem pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção percentual de votos por eles obtidos durante a última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 48% são divididos entre os partidos na proporção do número dos seus representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. E 15% são divididos entre os partidos na proporção do número dos seus representantes no Senado Federal, considerada as legendas dos titulares. Bom, vamos falar agora da segunda dinâmica, que é aquela que depende inteiramente do que acontece e do que é deliberado internamente em cada um dos partidos políticos. O TSE estabelece que as regras de distribuição interna do fundo eleitoral devem ser definidas pelos próprios partidos políticos, desde que elas sejam aprovadas pela maioria absoluta de suas respectivas executivas nacionais e também respeitem as regras de raça e de gênero. Para o ano de 2026, a projeção de recursos que serão distribuídos para o fundo partidário sinaliza um montante de 1,3 bilhão de reais. Então, o fundo partidário é aquele que é distribuído anualmente para os partidos. Então, neste fundo, em 2026, será disponibilizado aos partidos 1,3 bilhão de reais. O fundo eleitoral, que é aquele fundo que é alimentado apenas em anos eleitorais, vai contar com um montante de 5,1 bilhões de reais em 2026. Como eu falei anteriormente, o fundo eleitoral ele foi criado no ano de 2017 e contempla distribuição de recursos apenas em anos eleitorais. Eu vou te mostrar em sequência a evolução dos recursos distribuídos para este fundo desde a sua primeira utilização. Então, 2018 foi a primeira vez que houve a utilização do fundo eleitoral. Neste ano de 2018, o fundo eleitoral contou com 1,7 bilhão de reais. Em 2020, o valor passou para 2 bilhões de reais. Em 2022, para 4,9 bilhões de reais. Em 2024, 5 bilhões de reais. E a previsão para 2026 é de 5,1 bilhões de reais. Então, em 8 anos de existência, o montante de recursos destinados para o fundo eleitoral aumentou em 3,4 bilhões de reais. Se você está achando que é muito, calma, porque tem mais. Além dos recursos recebidos a partir do fundo partidário e do fundo eleitoral, os partidos podem acumular receitas extras, caso mantenham saldo parado em suas contas. Uma dessas possibilidades está em investir o saldo parado em conta em aplicações junto ao mercado financeiro. Em 2024, as 6 siglas partidárias que mais receberam recursos dos fundos públicos registraram quase 40 milhões de reais em rendimentos. Você ficou curioso para saber quais são esses partidos? Eu vou te contar. Em ordem decrescente, ou seja, do partido que mais recebeu recurso para o partido que menos recebeu recurso
lembrando que eu vou falar dos 6 partidos que mais receberam recurso. Então, em primeiro lugar, o PL, em segundo lugar, o PT, em terceiro lugar, União Brasil, em quarto lugar, o PSD, em quinto lugar, o PP e, por fim, em sexto lugar, o MDB. Vamos voltar brevemente aqui no último resultado da série histórica realizada pelo Instituto Datafolha sobre a preferência partidária dos brasileiros e comparar com o valor recebido pelas siglas que eu acabei de comentar. O PL, ele foi indicado como o partido preferido de 12% dos respondentes. Ele recebeu 886,8 milhões. O PT, ele foi indicado como o partido preferido de 24% dos respondentes. Recebeu um total de 619,8 milhões. O União Brasil, o PSD e o PP, eles não aparecem como partido preferido de pelo menos 1% dos respondentes. Mas mesmo não se legitimando como uma sigla partidária que possa ser admitida como a preferida de pelo menos 1% dos respondentes, cada um desses partidos recebeu um volume elevadíssimo de recursos. União Brasil recebeu 536,5 milhões, o PSD recebeu 420,9 milhões e o PP recebeu 417,2 milhões. O MDB, por sua vez, ficou em sexto lugar. Ele aparece como preferência partidária de 2% dos respondentes e recebeu 404,3 milhões de reais. Bom, analisando o perfil ideológico desses partidos, nós encontramos o seguinte cenário. O PL, Partido Liberal, é alinhado à direita. O PT, Partido dos Trabalhadores, se diz de esquerda, mas está mais para um centro-esquerda. União Brasil, em algumas declarações e decisões, se mostra um partido de centro, mas em outras decisões e declarações se revela um partido de centro-direita. O PSD, Partido Social Democrático, defende-se como um partido de centro. O PP, Partido Progressistas, embora afirme um alinhamento mais próximo da direita, no seu cotidiano pratica decisões muito características de um partido do centrão. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, talvez seja o partido do centrão que estabeleça como deve ser a conduta de um partido do centrão, porque ele historicamente tem ocupado esta posição independentemente do governo que esteja no poder. Ou seja, entre as siglas partidárias, estas 6 siglas partidárias, que mais receberam recursos por fundos públicos no ano de 2024, constam um partido alinhado à direita, o PL, um partido esquerda ou centro-esquerda, o PT, e 4 partidos camuflados nesse grupo metamórfico da política brasileira, que é o grupo do Centrão. Então, União Brasil, PSD, PP e MDB ocupam esta posição covardemente confortável, que, dependendo do tema, os revelam como um partido de centro, mas que em outros temas podem se revelar como um partido mais íntimo de uma posição centro-direita. Bom, estes e todos os demais partidos registrados no TSE não saberão o significado de crise durante o ano de 2026. Reforçando, os partidos políticos terão, no ano de 2026, um montante de 6,4 bilhões de reais recebidos por meio dos fundos públicos partidário e eleitoral. Para que
tenhamos uma breve noção sobre a magnitude deste valor, eu vou recorrer às comparações feitas pelo repórter Hugo Renucci em uma reportagem publicada no Estadão. Nesta reportagem, o repórter Hugo Renucci compara este valor de 6,4 bilhões de reais com recursos anuais de 8 ministérios do governo federal, o lucro líquido da B3 e o valor de mercado de empresas listadas na bolsa, tendo como referência desses valores de mercado os números consolidados em novembro de 2025. Bem, o valor de 6,4 bilhões de reais, ele é superior ao total de recursos anuais de 8 ministérios do governo federal. Ministério da Cultura, dos Povos Indígenas, das Mulheres, Esporte e Minas e Energia. Juntos, esses 8 ministérios totalizaram um orçamento de 5,8 bilhões de reais para o ano de 2026. Este valor de 6,4 bilhões, ele também supera o lucro líquido da B3 entre novembro de 2024 e novembro de 2025. Resultado este que ficou em torno de 4,8 bilhões de reais. Para quem não se lembra, a B3 é a operadora da Bolsa de Valores de São Paulo. E por fim, o valor de 6,4 bilhões de reais, ele é maior do que a soma do valor de mercado de 27 empresas listadas na própria bolsa em novembro de 2025. Essas 27 empresas somadas totalizam um valor de aproximadamente 5,5 bilhões de reais. Então, nós sabemos que esta quantia representa um valor muito elevado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: de onde vêm esses 6,4 bilhões de reais? Para o orçamento de 2026, o Congresso promoveu um corte de 11,3 bilhões de reais em despesas obrigatórias. Então, à primeira vista, nós pensamos o seguinte: bom, eles vão receber 6,4 bilhões em fundos públicos para a questão partidária e a questão eleitoral, mas reduziram 11 bilhões de despesas obrigatórias. Houve um corte de 5 bilhões a mais do que eles receberão via fundo partidário e via fundo eleitoral. Este cálculo inicial, ele pode nos levar a uma falsa conclusão sobre uma eventual consciência dos políticos em relação aos recursos públicos. Para evitar este erro, eu vou esmiuçar esses valores em sequência. Se você acha que está ruim, se prepare, porque não só pode, como vai piorar. Do montante reduzido, ou seja, dos 11,3 bilhões de reais, 6,2 bilhões de reais estão em cortes aplicados em benefícios da Previdência Social. Os outros cortes foram direcionados para transferências obrigatórias para municípios, um corte de 1,5 bilhão de reais, transferências obrigatórias para os estados, um corte de aproximadamente 1,3 bilhão de reais, e aí segue em valores menos expressivos, mas muito grandes, os cortes em folha de pagamento de servidores, no Fundeb, no seguro-desemprego, abono salarial, aposentadoria e pensões civis da União e apoio aos estados e municípios para a vigilância e saúde. Especificando aqui alguns outros números, vou destacar para vocês o seguinte: o programa Pé de Meia perderá 541,5 milhões de reais. O programa de formação de profissionais de saúde
perderá o montante de R$ 541,1 milhões de reais. A farmácia popular perderá R$ 476,2 milhões de reais e o auxílio gás perderá o total de R$ 373,6 milhões de reais. O Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, ele vai sofrer um corte de 3,6 bilhões de reais, corte este que impactará principalmente a estruturação de unidades de atenção especializada à saúde, produção habitacional de interesse social, concessões ferroviárias, implantação de sistemas de abastecimento de água e a recuperação de rodovias federais. O orçamento para a manutenção das universidades federais, ele também sofreu uma redução de 488 milhões de reais em relação ao valor originalmente proposto pelo Executivo. Então, do total de 6,89 bilhões de reais previstos em verbas, as universidades federais receberão 6,43 bilhões de reais. Vamos aqui nos atentar às coincidências que esses números promoveram. Os partidos políticos receberão, via fundo partidário e fundo eleitoral, o montante de 6,4 bilhões de reais. As universidades federais receberão 6,43 bilhões de reais para a manutenção de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mesmo que você não conheça muito sobre a rotina dos partidos políticos e sobre a rotina das universidades federais, vamos comparar qual desses órgãos merece mais recurso. Qual dessas duas instâncias possui maior demanda orçamentária? Os partidos ou as universidades federais? É justo, então, pensarmos em uma realidade orçamentária em que as universidades federais tenham, para um ano de seu funcionamento, o mesmo orçamento que vai ser destinado para os partidos políticos neste mesmo ano? Deixo para você refletir a respeito desta minha provocação. Então, quem é que vai ser afetado pelo corte desses 11,3 bilhões de reais? Beneficiários do INSS, políticas públicas de estados e municípios que dependam de transferências vindas do governo federal, servidores públicos federais, pessoas que dependam do seguro-desemprego, pessoas que precisam de mais efetividade das políticas de segurança e de saúde dos estados e dos municípios a partir de recursos vindos do governo federal, pessoas participantes dos programas Pé de Meia, dos programas de formação de profissionais da saúde, pessoas que dependem da farmácia popular, do auxílio gás, pessoas que estão aguardando nos seus bairros, nos seus municípios, novas unidades especializadas de saúde, pessoas que estão na fila aguardando a sua moradia, pessoas que usam as rodovias federais e todas as pessoas que dependem direta ou indiretamente das universidades federais. Em contrapartida a este corte de 11 bilhões de reais, para as emendas parlamentares, o valor inicial de 40 bilhões de reais foi alterado para 62 bilhões de reais. O fundo eleitoral, com valor inicialmente previsto em 1 bilhão de reais, foi revisto para mais de 5 bilhões de reais, como nós vimos aqui. Com votação realizada em 19 de dezembro de 2025, o projeto de lei orçamentária para o ano de 2026, ele foi aprovado com um superávit ilusório de 34,5 bilhões de reais. Porque, além de contar com a previsão de receitas incertas, este superávit de quase 35 bilhões de reais
envolveu no seu resultado a consideração de cortes em gastos obrigatórios. Gastos estes que, de acordo com as projeções orçamentárias, aumentam de um ano para o outro. Portanto, a sinalização deste superávit provavelmente indica um valor que não se concretizará, porque, de um lado, temos receitas incertas e, de um outro lado, cortes de gastos que obrigatoriamente aumentam ano a ano. E aqui é importante destacar o seguinte: os partidos políticos participam de uma lógica de gestão dos recursos recebidos via fundos públicos que destoa demasiadamente da lógica de gestão imposta para qualquer outra instância cujo orçamento dependa do dinheiro público. Por este motivo, o TSE, de maneira bem tímida, ele avalia que seria de bom tom agregar mais exigências em termos de transparência para com os contratos, valores e serviços negociados pelas siglas partidárias. Os partidos políticos, por sua vez, argumentam que a gestão desses recursos integra o escopo da sua autonomia e, por isso, eles estão dispensados da necessidade de licitação e de qualquer outro procedimento de controle. A autonomia partidária se traduz em práticas desprovidas de critérios técnicos. Práticas estas que, além de corroborar com uma transparência duvidosa dos gastos, reforça o padrão histórico de concentração de poder naqueles que controlam os partidos políticos. Quem são essas pessoas que controlam os partidos políticos? As presidências nacionais, os tesoureiros, os secretários gerais e os demais dirigentes da executiva. Por consequência desse modus operandi, os que controlam as siglas partidárias possuem ampla liberdade para distinguir alguns grupos. O grupo que vai receber mais recurso, o grupo que vai receber menos recurso e o grupo que não vai receber recurso. Por consequência, esse modelo vigente, ele perpetua uma distribuição desequilibrada de poder dentro de cada um dos partidos e reforça uma desproporção de poder entre os partidos. Isto porque os critérios que estão vigentes para a distribuição de recursos via fundo eleitoral, eles beneficiam as maiores e mais bem estabelecidas siglas partidárias. Os partidos menores, portanto, eles não dispõem de condições que permitam a eles um potencial de concorrência minimamente equivalente ao que é usufruído pelos partidos maiores. Entre os efeitos indesejados dessa cartilha mal elaborada para a gestão dos recursos partidários oriundos dos fundos públicos está a dificuldade de renovação do quadro de políticos que representam a sociedade brasileira, tanto na Câmara quanto no Senado. Então é isso. De um lado, a sociedade brasileira prefere nenhum partido político, de acordo com a série histórica registrada pelo Instituto Datafolha, e de outro lado, em 2026, os partidos políticos que não conseguem legitimar preferência junto à sociedade brasileira contarão com recursos de 6,4 bilhões de reais oriundos de cortes orçamentários que afetarão o cotidiano de cidadãos que precisam de maior atuação do Estado em suas mais plurais frentes de gestão. Com isso, eu encerro este vídeo e desejo para você um feliz 2026. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.